A gente lá em casa decidiu terminar um banheiro que faltava lá e foi mais tempo que eu pensava e mais trabalho, né? Sempre assim, né? Obra é sempre assim. Então foi bem carregado essa semana, bem difícil. Então, e além do mais, a gente voltou de viagem depois de 19 horas de carro. Semana passada a gente não estava aqui porque nós decidimos levar o Ismael ver a irmã dele no Tennessee, que são 19 horas de viagem. E aqui eu vou ter que agora contar um segredo do Ismael para vocês. O Ismael, ele tinha um sonho de fazer uma viagem longa. Então o ponto de partida dele era uma expectativa muito grande, né? Falou, vai ser legal, vai ser joia, vamos ter bastante tempo no carro, né? Então ele passou por um momento ali inicial de quando a gente conversou, eu falei, você quer de carro, quer de avião? Não, vamos de carro, vai dar certo, é legal, eu sempre quis fazer, joia. Então aquela emoção, aquele vamos que eu tô dentro, né? Vamos lá, né? Aquele sentimento de vamos lá, vamos em frente, porque é isso que eu quero fazer, né? Passou 1 hora, boa viagem, né? 2, 3. Quando estava lá com umas 16 horas, 15 horas, ele já estava quase se arrependendo, né? E ele começou a ter um choque com a realidade do que significa 19 horas num carro, né? E tudo que acontece que estava fora do controle. Uma das coisas é que tinha obra daqui lá praticamente. Nós tivemos muita obra. Estou exagerando um pouco, mas era muita. Muita mesmo. Não estou dizendo que era daqui lá, mas pegamos muita obra. E acabou se tornando um pouco estressante, cansativo a viagem, né? Então ele enfrentou essa realidade dos 19 horas numa estrada. Eu particularmente, eu gosto. Fui dirigindo praticamente todo o tempo. Na volta eu voltei sozinho, que estava chovendo, eu não quis. A Elo ficou um pouco tensa, e aí o Ismael não quis testar ele já nos Estados Unidos, já de cara com uma chuva, né? E então, na ida a Elo dirigiu um pouquinho, mas na volta eu vim sozinho. E eu gosto, uma coisa que particularmente eu gosto, mas é chão, né? Mas quando a gente estava chegando, principalmente entrando no Tennessee, que é um outro visual, né? Que vocês sabem que aqui cada estado tem um visual diferente. Ele começou a ter um momento daquele de, peraí. Parece que está valendo a pena essa viagem, né? Primeiro porque eu vou ver minha irmã, que não vê há 2 anos, 3 anos. Então, peraí, eu acho que vale a pena, mesmo que seja 19 horas. Isso se consolidou com aquele momento que ele viu a irmã dele, viu a família da filha da irmã dele, e deu aquele sentimento de... Parece que foi aquele ponto de quando ele já estava cansado, estressado, de 19 horas no carro, que eu perguntei várias vezes para ele, falei, já se arrependeu ele? Pouco. Passou aquele sentimento de, peraí. Deixa eu refletir sobre isso. Foram 19 horas dentro do carro, mas eu tive a alegria de ver minha irmã, tive a alegria de ver a família dela, tive a alegria de ter meu genro no carro comigo por 19 horas, que é a maior alegria que é essa, né? E a resposta prática, a resposta que ele deveria ter dado talvez é, vamos de novo, vamos voltar. Só que ele respondeu assim, não dá para pôr o carro num caminhão e a gente voltar de avião. Essa foi a resposta dele, né? Porque realmente a realidade pesou, né? Pesou, porque 19 horas em um carro é difícil, né? Oi. E de volta 38. Bem lembrado. Obrigado, Sheila. Não ajudou muito, mas obrigado. Entendeu? Mas, foram 38 de volta, né? Mas, assim, de verdade, eu acho, ele pode confirmar isso, que quando ele chegou em casa, voltamos, ele entendeu que aquela jornada valeu a pena porque ele viu a irmã dele, porque ele viu a família dela. Nós tivemos 3, 4 dias juntos, compartilhando, dando risada, se divertindo.
tendo momentos difíceis, que a irmã dele tem Alzheimer, então tem alguns momentos mais difíceis. Mas valeu a pena, certo, não? Mesmo que foi uma jornada pesada. Que ele queria desistir. Até mesmo que a chuva, na volta, choveu praticamente umas 15 horas, eu acho. Foi uma coisa absurda, não parava a chuva. E na ida e na volta as obras, que foram terríveis, né, com alguns trânsitos. O que a gente vai conversar hoje, começando a série que o pastor Jonas colocou em Salmos, é o Salmo 4. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir em Salmo 4. Nós vamos estudar o capítulo todo. E esse Salmo, ele vai nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada que nós temos chamada adoração. Eu quero trabalhar com vocês hoje essa ideia que nós temos na vida, que nós vivemos de adoração. Na vida, você pode falar assim, até a pessoa que é mais incrédula, ela pode falar que ela não adora ninguém? Não, porque ela adora pelo menos ela. É uma vida constante de adoração. Todo ser humano tem esse desejo, essa vontade, essa intenção de adorar. Então, para a adoração, para a gente entender a jornada da adoração, nós temos que entender quem é o adorador e quem deve ser adorado, certo? Esse é um dos conflitos fortes que nós temos na vida. Não sei se você, mas você tem uma tendência de que as coisas têm que ser do seu jeito. Você tem a tendência de que você não consegue pedir perdão. Você tem a tendência que você não consegue falar desculpa. Você tem a tendência que você não consegue ceder para algo, que é muito claro que talvez tenha que ser cedido. Isso reflete que você adora a você mesmo, porque você entende que você está certo sempre. Então você entende que eu tenho que viver para mim, né? Eu vivo para mim. Mas nós vivemos numa sociedade que não é assim. Não deveria ser assim. E o Salmo 4, Davi vai nos ensinar. Alô, teste. Alô? 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 Fala, Jeová. Alô? Parou de vez? Teste. Pronto. Já dizem que comprar coisa barata não dá certo, né? Esse microfone eu paguei um pouco mais barato que devia, acho. Oi? Não, tá dizendo que tá carregado. Esse é o maior problema, né? Então, eu não sei onde eu parei, perdi o raciocínio, mas voltando. Esse salmo, Davi vai nos ensinar como a gente deve viver essa jornada da vida, de adoração, identificando quem é o adorável e quem é o adorador, né? Então acompanhe comigo a leitura do texto e vamos caminhar juntos nessa jornada de adoração que Davi vai nos ensinar aqui. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. E aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Pois tu, Senhor,
me fazes viver em segurança. Davi vai nos ensinar aqui 5 estágios dessa jornada. Eu quero trabalhar com 5 estágios dessa jornada da adoração. E é muito semelhante ao que o Ismael passou. Ele passou naquele primeiro momento, vamos lá, né, empolgado. Depois ele foi para a fase do eita, nós, onde eu fui colocar... onde eu fui colocar meu boi, que fala a expressão? Amarrar meu bode. Onde eu fui amarrar meu bode? A terceira fase foi o momento que ele começou. Peraí, parece que é pesada a vida, dura, mas tem um objetivo maior essa viagem. Tem um benefício maior. E aí ele, com essa reflexão, ele conseguiu ir pro vamos que vamos. Vamos parar no posto, descansa um pouquinho, senta mais 3, 4 horas e vamos que vamos. E por fim, quando ele chegou no retorno e entendeu o valor que foi desse tempo com a irmã dele, com a família, ele falou, beleza, valeu a pena. Na verdade, essa é a fase, é os 5 passos do adorador, é muito semelhante a isso. Davi nos ensina nesse versículo, nesse texto, nesse salmo, esses 5 passos. O passo do vamos lá, eita nós, peraí, vamos que vamos e beleza. E eu quero que você acompanhe comigo, tá bom? Eu sei que é um pouco de um português meio errado aqui, mas a gente fala, o quarto é vamos que vamos. E o 5º, beleza. Tá? Acompanhe comigo. Vamos lá então. Primeiro estágio do adorador, versículo 1. 2 coisas que nós temos que observar nesse texto. Quando ele diz, responda-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Se Davi de forma clara já está dizendo, responda-me, ele está clamando. Ele está pedindo. Então ele já tem uma noção quem ele é e para quem ele está clamando. Ele tem essa noção porque ele termina a frase dizendo, ó Deus de justiça. Então a ideia, nesse primeiro momento, quando na vida cristã, na adoração, nós temos claro em mente quem Deus é. Isso é muito claro para a gente. Eu acho que todo mundo que é convertido tem clareza de quem Deus é. O problema na nossa vida é que a gente tem essa clareza, só que a gente luta com o nosso ego e o controle. E a gente acha que Deus perde o controle. É o momento que o peraí vem à tona, que nós já vamos entrar nele. Que quando a gente olha para a realidade do mundo, para a situação do mundo, e aqueles vamos lá se torna peraí. Peraí, mas se Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que eu clamo e ele responde, se Deus é aquele que me traz alívio na minha angústia, que ele tem misericórdia de mim e ouve minha oração, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu estou passando por essa provação? Por que eu estou passando por essa dificuldade? É quando o peraí vem à tona. Peraí. Aquele Deus, quando eu estava na fase do vamos lá, no estágio do vamos lá, eu entendi que Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que responde a minha angústia, é aquele que vai curar minha alma, é aquele que vai responder as minhas orações. Só que quando eu passo para a fase do eita nós, eu começo a perceber que esse mundo parece que Deus está perdendo. Vocês já notaram isso? Parece que o inimigo está vencendo. Parece que o vamos lá não era bem assim. Se torna um momento do eita nós, é um momento muito crítico na nossa vida cristã. Que quando nós olhamos para as circunstâncias, nós podemos perder a noção que nós tínhamos na época do vamos lá, de quem Deus é. Ele é aquele que quando eu clamo, ele responde. Ele é o Deus que faz justiça. Meus irmãos, alguém aqui já foi em alguma tribunal com o juiz? Já presenciou? O juiz, o que ele faz? Qual que é o objetivo de um juiz? Estabelecer justiça, né? Certo? Só que o juiz,
o que ele tem que fazer? Ele pode decidir o que é melhor? Não. Vocês sabiam disso? O juiz não tem esse poder. Ele tem que olhar para onde? Para a lei. E aí sim ele toma uma decisão. Tem um pouco de interpretação, sim, sem dúvida, mas ele não pode sair do nada, a não ser que a gente viva num país diferente, né? Que não vamos entrar no caso aqui. Mas ele não pode sair do nada. Ele tem que olhar para a lei. E em cima da lei ele faz uma certa interpretação, alguns nem interpretação, porque ela é clara, as outras é mais complexa, e ele aplica a justiça baseado na lei, não naquilo que ele acha que tem que ser. Ele tem que estar fundamentado na lei. Quando Davi diz que Deus é a justiça, ele não está falando de um juiz que precisa olhar para algum lugar. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso, que é a justiça em si. Ele não precisa de fonte para decidir o que é justiça, porque a justiça faz parte da essência e do caráter dele. Esse é o juiz perfeito, porque ele não tem como não ser justo. Então, se eu entender que ele não tem como não ser justo, quando eu chegar na fase do Eita Nós, que a gente está quase chegando lá, que eu já adiantei, eu tenho que voltar à tona e pensar que esse Deus, na sua essência, é justo e é justiceiro. Justiceiro não no sentido da palavra de fazer vinganças, não. Mesmo que ele é Deus. Se ele entender que tem que ser feita vingança, é dentro da perfeita justiça de Deus. Como diz Romanos, a Deus cabe a vingança apenas. Mas ele é um Deus justo porque ele não precisa buscar lugar nenhum. A sua essência é justa. Quando Davi faz essa declaração, ele está falando do Todo-Poderoso, daquele que transformou sua vida, daquele com quem na minha angústia eu clamo. E ele diz, tem misericórdia de mim. Quando você faz uma declaração, tem misericórdia de mim, você está dizendo o quê? Eu dependo totalmente de ti. Certo? Você já passou por situações onde você perde o controle de tudo? Eu já. Eu tenho um amigo meu que a gente é parceiro em negócios no passado. A gente comprou uma revista e essa revista levou a gente a perder o controle de tudo. De tudo. Nós dois somos o planejamento, de pensar, mas nessa revista a gente perdeu o controle de tudo. Sabe o que aconteceu? Eu entrei numa crise, que acho que eles chamam de síndrome do pânico, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, eu não conseguia parar. Porque quando eu dormia, quando eu punha a cabeça no travesseiro, aquele silêncio, vinha tudo daquilo que eu não tenho mais controle na minha mente. E eu não conseguia fechar meus olhos e dormir. Porque aquilo vinha e incomodava. Eu lembro que a Elô olhava e falava, você não vai descansar? Eu não conseguia. Eu não conseguia parar de pensar naquela possibilidade que eu tinha de não conseguir pagar as pessoas. Ou o negócio não dá certo. Perdi o controle de tudo. Nesse momento que a gente perde o controle de tudo, é quando a gente lembra dessa frase, tem misericórdia de mim. Eu lembro que orei várias vezes isso. Falei, Senhor, tem misericórdia. Tira isso, me ajuda a descansar. Eu quero dormir. Você já passou por isso? Que você quer dormir e a sua mente não para. Você diz, Senhor, só quero fechar o olho e dormir. Tem misericórdia de mim. Realmente é o momento que você perdeu o controle. E ouve a minha oração. Davi tinha isso muito claro na mente dele. Só que quando ele entrou no versículo 2, ele entra na fase do eita nós. Complicou. Porque ele começou a olhar para a realidade do que estava acontecendo na vida dele. O confronto da realidade
com aquilo que ele cria. Não cria no passado, que ele crê. Cria no sentido dele, né? Não estamos no presente. Ele entrou num conflito e ele diz assim: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Essa declaração dele, ele está no conflito. Quem tem mais poder? Esses poderosos que estão contra mim, ou Deus? Aquele que me ouve quando eu clamo, aquele que ouve a minha oração, aquele que é misericordioso. Parece que Deus está perdendo. Parece que essa batalha Deus vai perder. Acho que essa daqui não vai dar. Porque eu estou vendo aqui que eles estão crescendo. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Até quando, Senhor, que nós vamos viver em meio a mentiras, ilusões, que me afetam diretamente, no caso de Davi? Eu não sei se você tem o sentimento que eu tenho, frequentemente. Tanto é que eu parei de assistir notícia. Dizem que isso você nunca deve fazer, você fica desinformado. Mas de verdade, acho que está valendo a pena ficar desinformado, né? Vamos falar sério. Tá terrível, né? Tá terrível as notícias. Você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é armação, o que é conflito. Você não sabe mais nada. Porque se ouve de um lado, do outro fala que é mentira, do outro se fala que é verdade. Você fica perdido. E de vez em quando eu ligo a televisão, né, que eu tenho no meu escritório, que não tenho mais, o Ismael roubou meu escritório, é o quarto dele agora, que eu tenho na televisão, com alegria, viu, Ismael? Fica tranquilo. E eu olho, eu começo a assistir, 3 minutos depois eu desligo. Eu falo, gente, não dá. Esse mundo tá... Deus perdeu o controle desse mundo. Tá uma confusão. E quando a gente olha para o que a Bíblia diz que no fim dos tempos falarão em meu nome, não falarão contra Jesus, falarão no nome dele, aí você pira, não é verdade? Aí você pira, porque você não sabe de onde vem a verdade. Não é verdade? Você está com esse sentimento que nem eu estou? A gente não sabe de onde vem a verdade. Por quê? Que no fim dos tempos, eles falarão em meu nome. Parece que Deus perdeu o controle. É aquele sentimento, vamos lá. Aí você fala, eita, nós, viu? Que crise. O estágio 3, que Davi nos ensina aqui, ele começa no versículo 2. De uma forma muito interessante. O pastor Jonathan já explicou o que significa essa pausa que tem no final dos versículos. Vocês já viram, notaram isso? Isso reflete a ideia de uma reflexão de quando eles escreveram. É para parar e fazer uma reflexão. A ideia daqui é que Davi agora ele para e faz essa reflexão frente à fase do vamos lá, todo vapor, sou um crente, conheci a Cristo, estou 100%, estou a 100 por hora, mas eita nós, a realidade está me empurrando, está me fazendo pensar que talvez Deus está perdendo. E é esse momento que surge uma reflexão. E nós vamos para o estágio 3 que Davi coloca, que é a fase do, peraí, vamos pensar, deixa eu refletir. E olha o que ele diz no versículo. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá a quem ele invocar. Ele afirma que Deus o escolheu e Deus vai responder quando ele invocar. Agora, essa fé de Davi, nós temos que entender que se eu olhar para toda a história de Davi, nem tudo deu certo. Então Deus não respondeu? Nós temos a tendência, e aí que entra o conflito do adorador e adorado. Nós temos a tendência que Deus tem que responder aquilo que eu mando que ele tem que responder. Senhor, quero te colocar uma oração. Senhor,
eu quero sarar dessa enfermidade tão dura, terrível. Ele não te tira essa. E aí você entende que ele não respondeu. Isso talvez mostra que você está invertido no seu papel inicial, que a gente viu lá no começo do vamos lá. Vamos lá, você está usando Deus, quando Deus vem surge na sua vida numa necessidade, você usa o vamos lá como uma forma para satisfazer o seu próprio ego e não para adorar o que é Rei dos Reis. Essa fase do peraí é uma fase que você precisa parar, refletir e entender que mesmo que eu não invocar, mesmo que a oração não for respondida, ele ouviu o meu clamor. Lembra quando a gente estudou um Deus acessível, Deus justo? Isso não muda, mas não significa que ele vai dar tudo o que você quer. Porque o mundo, o plano redentor não é sobre você. Lembre-se isso. Você faz parte dele. Mas não é tudo em volta de você, tudo sobre você, né? Não. O plano redentor é para que mais pessoas o adorem. E você é uma delas. Você não é a única. Você não é o rei da cocada preta, né? Tudo sobre mim. Não. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Ele. O que Ele fez na cruz do Calvário e quem Ele é. É por isso que a nossa identidade tem que estar nele. É aqueles momentos que a gente surge, esse momento do peraí, é quando você começa a refletir e você fala, eu não tenho controle de tudo. Eu dependo de Deus atuando na minha vida. E muitas vezes a dor vai ser a forma que Deus vai atuar na sua vida. Nós temos uma tendência de achar que Deus não usa dor. Deus usa dor, meus irmãos. Ele é soberano, Ele é bom, perfeito e agradável. Mesmo que não faz sentido na nossa mente. Que a dor pode ser bom para mim. Mas Deus é soberano. Ele é rei. Ele é o Criador. Ele é misericordioso. Ele não vai deixar de ser misericordioso se a dor estiver presente na sua vida. Não vai. Ele vai permanecer porque a gente não consegue ver o todo, como nós estudamos algumas semanas. Nós não conseguimos ver o todo. Nós não entendemos. Nós somos limitados, nós somos criatura. Ele é Deus. Criaturas que, se você reconhece Ele como Senhor e Salvador, passa a ser filho de Deus. Adorador e adorado. Quem é o adorador e quem é o adorado na sua jornada de adoração. Essa é a grande reflexão que cada um de nós precisa fazer. O quarto estágio, no versículo 4 a 6, é a resposta de Davi. É a fase do vamos que vamos. Por que vamos que vamos e não volta no vamos lá? Porque a vida é difícil. É difícil. Quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm, a vida não é fácil. Vamos que vamos. Você já passou por essa fase do vamos que vamos? Não está dando nada certo. Vamos que vamos. Você não está com aquele sentimento de empolgação, que agora eu vou com tudo. Não, você está com aquele sentimento mais de coerência. Vamos que vamos. Eu tenho que focar em Cristo, mas é difícil. A vida é difícil. As provações que eu estou passando não é fácil. O que eu estou passando, pastor, você não tem ideia. Talvez não tenha. Essa é uma frase que eu não gosto de usar. Quando você vê uma pessoa passando por uma coisa que você nunca passou, eu te entendo. Não entende. Não, você não entende. Eu lembro que quando nós passamos, minha família, eu, Elo e os meninos, passamos uma situação muito difícil no Brasil. Muito difícil. Eu tive 2 pastores que me abordaram. Não é meu pai. São 2 amigos. O primeiro falou assim, eu te entendo. Meus irmãos, subiu um sentimento de frustração
Porque nunca passou por isso e não entende, não tem como entender. O segundo, que me marca até hoje, quando eu abri a porta, ele pulou nos meus braços, chorou comigo, virou as costas e foi embora. Porque ele não tinha condições de falar. Aquilo marcou. Porque ele falou, não faça a menor ideia como te ajudar. Menor. A única coisa que eu te falo é que eu te amo. Tamo junto. E aquele sentimento de vamos que vamos. Em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, vamos que vamos. A vida é assim. Essa é a realidade que eu vou ter que enfrentar. E nós temos isso muito comum no ciclo de vida, meus irmãos. Eu estou com 52. Você não sente saudade dos 24, às vezes? Às vezes você sente, porque era mais fácil algumas coisas, era mais simples. Às vezes você lembra, fala, interessante o que ela faz, mas não volta mais. Agora vamos que vamos para a próxima fase. Quando chega os 70, que aí o corpo não consegue responder, no meu caso já está começando. Que o corpo não começa a responder 100%. E aí você fala, Senhor, por quê? Não, vamos que vamos. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é justo, perfeito. Essa é a vida. Vamos embora, vamos seguir a vida. Mas é fácil? Não é fácil. Por isso que é vamos que vamos. O quinto estágio, né, da adoração que Davi nos ensina. Vamos olhar para os versículos do estágio 4. Perdão, eu não li os textos. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. O que ele está querendo dizer aqui? É exatamente o que a gente falou. Quando você vê essas situações do mundo, é para irritar, mas não é para pecar. Como gerenciar isso é complicado. Aquela coisa que você fica inconformada, mas você não é permitido você pecar. É isso que ele quer dizer. Vamos que vamos. Eu vou ficar frustrado, vou ficar irritado, vou ficar inconformado, vou lamentar com essas situações, mas não vou pecar. Que eu vivo para a glória de Deus. Ao deitar-se, reflita nisso, aquiete-se, pense sobre isso. Então vamos que vamos. Ao mesmo tempo que a crise te pressiona, você olha para aquele momento em que você faz reflexões e fala, Senhor, foram tantas coisas lindas que o Senhor fez na minha vida. E agora, porque meu joelho, eu não posso jogar bola mais, porque os dois estão operados, acabou. Estou frustrado. Só não posso jogar bola, que eu gostava. Não dá mais. É uma coisa que só vai ter se tiver futebol no céu. A Bíblia não fala, então não sei. Ofereçam sacrifícios como Deus exige. Confie nele. Ou seja, sacrifícios aqui, ofereçam adoração. Adorem a Deus. E confiem nele. Vamos que vamos. As frustrações vêm, mas eu vou ficar focado e confiando que esse Deus é todo poderoso, perfeito, justo. E que essa vida, as circunstâncias dessa vida não vão me tirar do foco. Vão me frustrar, vão me derrubar, mas vamos que vamos. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Vamos que vamos, porque é esse Deus que eu creio. É nele que eu coloco a minha esperança. Não é nesse mundo. Porque esse mundo, eu nem sei o que é mais verdade e o que é mentira. Estou perdido. Eu particularmente estou. De verdade. Não sei. Eu não sei mais quem fala em nome de Deus ou quem fala em nome de Deus para promover suas próprias coisas. Não sei mais. Estou perdido, meus irmãos. A igreja é a única esperança desse mundo hoje. Porque a igreja, teoricamente,
e na sua grande maioria, o foco único é Cristo. Fora isso, eu não sei mais. Mas vamos que vamos. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e que controla tudo. Que Ele não perdeu o seu controle. O estágio 5, o destino final. Beleza. Beleza. Estou com Deus. E não abro. Independente das circunstâncias, vou continuar adorando esse Deus. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus justo, que não precisa de uma fonte. Ele é a fonte de justiça. Ele não exerce justiça baseada numa lei. Ele é a justiça. Ele é a perfeita justiça. Encheste o meu coração de alegria. A alegria é maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ele é quem eu coloco a minha identidade. É nele que eu coloco a minha esperança. É nele, tão somente nele, que eu descanso. Porque nada mais vai fazer você chegar no ponto de falar, beleza. E a gente não fala beleza quando está tudo 100%. A gente fala beleza quando você sabe que o que você está passando, as dificuldades que você está passando, o momento que você está passando, a circunstância do mundo, está sob o controle de quem? Do Criador. Mas você vai continuar lutando, olhando para aquilo na televisão e falar, não acredito. Você vai continuar lutando com saúde. Você vai continuar lutando que a idade vai te empurrando. Vai te empurrando. Você vai continuar lutando com situações emocionais que provocam depressão, ansiedade, preocupação excessiva. Você vai continuar lutando com isso. Mas beleza, eu estou com Cristo. Vamos que vamos. Não vou parar. Porque Ele é Deus. Não entendo por que eu estou passando por isso. Continuo não entendendo. A situação difícil que nossa família passou, eu e os meninos. Até hoje eu não faço a menor ideia o que Deus está fazendo na minha vida. Mas Ele está fazendo. Talvez muitas coisas que eu melhorei, que eu cresci, que eu me aproximei mais de Deus, já é fruto disso. É que eu não consigo conectar. Sabe por quê? Porque às vezes eu me perco. Quem é o adorador e quem deve ser adorado? Porque eu quero que o meu bem-estar, a minha vontade, no passado, no presente e no futuro, deveria sempre ter acontecido. E aí você olha para o passado e fala, por que Deus fez aquilo? Já foi, gente. Vamos que vamos. Segue a vida. Deus está no controle. Talvez você nunca vai entender. Mas uma coisa eu posso te garantir que você vai entender desse púlpito da igreja, de qualquer igreja. Que Cristo, Deus, está no controle de tudo. Isso eu te garanto. Pode ter certeza que isso é uma verdade absoluta. E Ele é justo, como Davi nos fala. Isso é uma verdade absoluta. Agora, por que você tem que passar por dificuldades difíceis? Não sei te responder. Deus te abandonou? Não abandonou. Deus esqueceu de você? Não esqueceu de você. Eu estava em pecado? Não necessariamente. Deus não age assim. Deus não age assim. Deus é misericordioso. Davi fala. Não necessariamente. Talvez o seu pecado produziu dificuldades, isso é fato. Mas não necessariamente Deus deixou de manifestar misericórdia na sua vida. As circunstâncias não determinam a nossa adoração. Então, meus irmãos, se um dia você acorda e fala, Senhor, está difícil te adorar hoje porque
Ontem, mais uma vez, meu joelho não respondeu, eu caí, porque circunstâncias não determinam a adoração. O que determina a adoração é quem Deus é e o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. O resumo do beleza, da fase chamada beleza, é o quê? Que a nossa resposta única, como nós vimos a semana retrasada, é gratidão. Se as circunstâncias não determinam a adoração, a minha resposta é qual? Gratidão. Por quê? O que determina a adoração? É quem Deus é e o que Ele fez. Se o que Deus é, se revelando a mim, a você, a nós, e o que Ele fez na cruz do Calvário por você e por mim, seja qual for a circunstância, é gratidão. Porque isso aqui é muito maior. Muito, mas muito maior. Tem uma cena no The Chosen, quem já assistiu The Chosen, que reflete esse conceito. Quando Tiago chega para Jesus e fala: você está me enviando para curar, pregar, e eu não estou curado. Estou em conflito. E Jesus responde para ele: você quer ser curado? Ele: quero. Vou. Sabe por que eu não vou te curar? Porque para muitos eu preciso curar para que eles creem. Mas você crê independente da cura. Meus irmãos, uma das cenas mais lindas. E essa mensagem que eu faço através da sua vida, ela é poderosa. Você crê em mim, independente se sua perna está boa ou ruim. Mas outros eu tenho que curar, que senão eles não creem. Meus irmãos, eu lembro quando assistindo aquilo, eu chorava que nem criança. Porque é o nosso coração. Quando a gente se perde em quem é o adorado e quem é o adorador. Jesus, naquela cena representada no filme, está dizendo isso. Está dizendo isso. Você é adorador. Eu sou o adorado. Confia em mim. E você confia, independente da cura. Independente da circunstância. É isso que Davi está falando aqui no final. A alegria é maior do que daqueles que têm fartura. Se eu não tenho nada, e só provações, só dificuldades, eu permaneço alegre, feliz, grato, porque confio no meu Senhor. A minha esperança está nele. Concluindo, a jornada da adoração está em reconhecer e depender do adorado, em qualquer circunstância, vivendo, descansando em seu poder, em quem ele é. Meus irmãos, vai ter momentos que a fase do vamos lá, empolgação, você vai levantar e vai falar assim: agora vou participar da CCP, agora para valer. Ninguém me segura. Logo em seguida vai vir alguma situação aqui, vai te provocar para o eita nós. Eita nós, tinha que acontecer isso. Que vai te levar para a fase do peraí, eu estou vindo aqui para ser adorado ou para adorar? Vai ser difícil às vezes aguentar a Sandra, vai ser difícil às vezes aguentar o Jonathan, às vezes vai ser difícil aguentar o pastor Eduardo, mas eu não estou lá por causa deles, estou lá por causa de Cristo. Essa reflexão vai me fazer falar: peraí, eu estou lá por Cristo, eu não estou lá por causa do Jonathan. E por fim, você fala: beleza, vamos adorar juntos, em comunidade. Juntos vamos servir a Deus, porque Ele é merecedor de toda a glória. Meus irmãos, convido vocês para essa jornada. Que ela não, infelizmente, né, por causa do nosso coração, ela acontece várias vezes na vida. E às vezes, talvez, várias vezes no mesmo mês, na mesma semana. Quando você está empolgado, acorda a todo vapor. Agora ninguém me segura. Vamos lá. Aí vem a fase do eita nós. As coisas não estão. Pensei que ia ser melhor. Porque agora que eu resolvi servir a Cristo, as dificuldades vieram.
parece que Deus não quer que eu sirva a Ele, que vão te provocar a reflexões. Espera aí, deixa eu pensar direitinho. Deus está no controle, Ele é Deus Todo-Poderoso. E mediante isso, mediante as dificuldades continuarão, elas não irão embora. Então, baseado nisso, Deus é Todo-Poderoso, eu confio nele, é Ele merecedor de toda a glória, mas está difícil ver o que está acontecendo, vamos que vamos. E por fim, beleza. Estou contigo, não abro. Seja qual circunstâncias, porque a minha gratidão por quem tu és e o que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim é suficiente para que eu seja uma pessoa grata. Não as circunstâncias. Independente das circunstâncias, devemos adorar a Deus. Te convido que nós possamos ter uma vida de adoração. Essa jornada. Não se frustre quando os etanóis chegam. Se submeta, leia a Bíblia, estude a palavra, venha à igreja, busque ajuda. Que logo, peraí, vem. Que você começa a aprender mais, você começa a refletir e você começa a ver que você vai viver uma vida que não necessariamente vai ser empolgação a todo momento. Vai ser uma vida, vamos que vamos. Porque eu sirvo esse Deus. E isso eu não abro. As circunstâncias vão me jogar de lado. As circunstâncias vão me empurrar. Mas eu sirvo esse Deus. Vamos que vamos. E aí você pode deitar, descansar e adorar. Beleza. Beleza, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Que Ele cuida de mim. Que Ele é misericordioso, que Ele é justo, que Ele é perfeito. Que Ele sabe tudo. Ele sabe das suas necessidades. E que Ele não perdeu o controle desse mundo. Que acho que esse é o grande ponto que a gente está vivendo hoje. Parece que o controle foi embora. Não, Ele não perdeu. Vamos orar. Senhor, queremos Te adorar. Queremos Te exaltar, Senhor. Nos capacite nessa jornada da adoração, Senhor. Vivemos constantemente um conflito daquilo que cremos versus daquilo que vemos. Muitas vezes daquilo que vemos começa a tomar lugar e perdemos noção daquilo que cremos. Senhor, não faça, não permita que nós possamos perder o controle daquilo que cremos, daquilo que o Senhor é, o que o Senhor fez na cruz do Calvário. As circunstâncias não podem determinar a nossa adoração. O que determina a nossa adoração é a pessoa de Jesus Cristo. É o que foi feito no Calvário. É o preço que o Senhor pagou no Calvário. Que essa verdade de que um dia eu estava perdido, condenado, por causa da Tua obra na cruz. Hoje estou restaurado. Hoje estou salvo. Não pelos meus méritos, não pelas minhas forças, mas pelo que o Senhor fez. Isso deve ser suficiente para que tenhamos uma vida constante de gratidão. Isso deve ser suficiente para que eu possa pôr a cabeça no travesseiro e descansar. Mesmo quando as situações provocarem a me levar distante. Que as reflexões e o fundamento estejam tão somente em Ti. Porque esse fundamento é que vai ajudar nessa caminhada, em meio a tantas dificuldades. Nos capacite, Senhor, para que possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. E que nossa adoração seja uma adoração suave, perfeita e agradável a Ti. Oramos isso em nome de Jesus.
Amém.